Graça e paz a todos os seminaristas de São Paulo e Araraquara. Nós iniciamos hoje mais um módulo, mais uma matéria. Encerramos Teologia Paulina e na nossa apostila de número 2 nós vamos hoje entrar na matéria de Cristologia. Ok? A primeira aula, o primeiro vídeo aula. Vamos então adentrar aí uma das matérias mais importantes de teologia para a nossa vida. Uma das especialidades da teologia sistemática é o estudo da Santa Trindade. E nesta edição estudaremos de maneira bem sucinta a doutrina da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. O que você não vai encontrar nesse estudo? Com certeza você não encontrará nenhum tratado sobre o assunto, muito menos definições profundas sobre o mesmo. Entendemos que em um campo tão vasto, com tantos trabalhos milenários e volumosos, não temos nenhuma pretensão, tão pouco espaço e tempo para expormos os amplos assuntos pertinentes à santa pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos meros mortais e limitados tentando estudar o eterno e onipotente Filho de Deus. Com certeza, estamos diante de um grande paradoxo. Aqui nos propomos, temos o compromisso de, nessas páginas, apresentarmos de maneira simples e objetiva a base que dá sustentação à nossa fé, assim como os principais ataques que ela sofreu, principalmente nos primeiros séculos. Acreditamos ser o mínimo necessário para lermos, entendermos, pregarmos e ensinarmos acerca da doutrina de Cristo Jesus. Vamos, então, na página de número 235, a importância de estudar a doutrina de Cristo. O estudo da doutrina de Cristo implica em conhecer mais do que o fundador de uma grande religião. Jesus, o Messias que Israel rejeitou, a raiz de Davi, a luz que brilhou nas trevas do mundo gentio, sua divindade, sua humanidade, seu esvaziamento, sua morte e ressurreição. Jesus Cristo é a figura central da história do mundo. Os impactos da pessoa de Cristo na história e culturas humanas, um divisor de datas na história do Ocidente, uma civilização assim chamada cristã, guerras e conflitos em nome de Cristo, valores cristãos, a cruz como um símbolo universal da morte de Cristo e etc. Jesus Cristo deve ser a figura central na vida de todo indivíduo. Os impactos da pessoa de Cristo na vida do crente, interior, salvação, perdão, regeneração, justificação, novos valores e etc. E exterior, mudanças de atitudes. Não existe cristianismo sem Cristo. Não é uma religião, mas um modo de vida cuja proposta básica é Cristo em vós, a esperança de glória. A maior diferença entre um cristão nominal e um cristão autêntico é que para esse Jesus é uma realidade existencial. O cristianismo não é medido pelo seu efeito coletivo, mas pela presença de Jesus na vida do indivíduo. Não existe cristianismo sem Cristo. Não é uma religião, mas é um modo de vida cuja proposta básica é Cristo em vós, esperança da glória. Tá? Não existe comparação entre Jesus Cristo e os fundadores de outras religiões, Confúcio, Buda, Maomé, todos morreram propondo ao homem um caminho para encontrarem a verdade ou para se tornarem divindade. Mas só Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus se intitula o próprio Deus. A base do cristianismo é a palavra de Deus. É o primeiro ato de proclamação e apresentação de Jesus com base na palavra. Está em Lucas 24, 27, onde Jesus é o tema central da mensagem,
transmitida pelos e para os homens, pelos profetas, pelos apóstolos, para os judeus, para os samaritanos, para os gentios e para o homem de hoje. Página 236, a pessoa de Cristo, sua humanidade. A importância da humanidade de Cristo. Teologicamente, existe menos controvérsia em relação à humanidade de Jesus que em relação à sua divindade. Mas esse tópico é igualmente importante pelos seguintes motivos. Se Jesus não era um de nós, portanto humano, nele não poderia haver salvação. Se Jesus não era um de nós, não poderia realizar o tipo de intercessão que o sacerdote devia fazer em favor dos que representa. Se Jesus era um de nós e foi tentado como nós, então pode nos compreender e nos ajudar em nossas lutas como ser humano. A natureza física e humana de Jesus. A Bíblia dá várias indicações de que Jesus era uma pessoa completamente humana, corpo, mente e espírito. No aspecto físico, gestação e nascimento, crescimento, ascendência humana, aparência pessoal e as limitações físicas. No aspecto psicológico, página 237, algumas dessas características não provam por si que Jesus era humano, pois várias delas são atributos do próprio Deus, como o amor, compaixão, sofrimento e a tristeza, alegria, ira, indignação, surpresa, capacidade cognitiva. No aspecto espiritual, como homem, Jesus limitou-se aos meios e métodos pelos quais o poder divino é obtido e experimentado pelo homem. Dependência de oração, jejum, tentação, unção do Espírito e participação nos cultos. Heresias primitivas que contestam a humanidade de Jesus. Cedo na vida da igreja surgiram pensamentos que procuravam negar a humanidade de Jesus. Entre eles destacamos o docetismo, o apolinarismo, os dois mais incisivos nas suas ideias de pensamentos. Nascimento virginal de Jesus, doutrina muito debatida entre o final do século XIX e início do século XX pelos fundamentalistas e modernistas. Fundamentalistas a defendiam e os modernistas a rejeitavam. O silêncio de Jesus sobre o assunto, Jesus fez silêncio sobre várias outras coisas também. O silêncio de Marcos, João e Paulo, o propósito desses escritores não era narrar as circunstâncias do nascimento de Jesus. O duplo milagre da concepção virginal. Deus provê tanto o componente humano como a própria encarnação. A relação entre concepção virginal e encarnação e a impecabilidade de Cristo. Alguns teólogos argumentam que o nascimento virginal não era indispensável para a sua encarnação, criação direta, sem a necessidade dos pais. E impecabilidade, porque o Espírito Santo santificaria qualquer influência pecaminosa transmitida pelo macho somente ou pela mulher. Principais significados teológicos da doutrina do nascimento virginal. A afirmação da natureza sobrenatural da salvação sem qualquer intervenção humana. A salvação não depende de qualquer qualificação humana. B. Prova da singularidade de Jesus. E C. Evidência do poder e soberania de Deus sobre a natureza. A impecabilidade de Cristo. O testemunho dos apóstolos, o testemunho do próprio Cristo, o testemunho dos incrédulos. Jesus teria sido passível de pecar? Sua tentação foi genuína ou somente uma farsa? As tentações de Cristo foram reais, embora fossem insuficientes para vencê-lo. A natureza divina torna a pecabilidade impossível. O pecado não faz parte da natureza humana básica, mas sim da corrompida. Adão e Eva, antes da queda, e Jesus foram os únicos seres humanos puros. As implicações teológicas da humanidade de Cristo. A morte expiatória de Jesus tem valor para nós, pois foi um ato sacerdotal. Pelo fato de ter experimentado a nossa natureza, Jesus intercede por nós
e nos ajuda em nossas fraquezas. Em Cristo vemos representada a verdadeira humanidade. Não podemos medir a humanidade de Cristo pela nossa, mas sim a nossa pela de Jesus. Pela dependência da graça de Deus, é possível para o homem viver de acordo com o padrão divino. A pessoa de Cristo, sua divindade. A autoconsciência de Jesus. A divindade de Cristo é um dos tópicos doutrinários mais cruciais da nossa fé. Jesus se considera igual ao Pai, possuidor de fazer coisas que apenas o Pai tem o direito de fazer. Embora a maioria das referências que Jesus fez sobre sua divindade não fosse explícita e aberta, tanto seus discípulos como seus opositores a interpretaram corretamente. Jesus nunca disse literalmente sou Deus, mas suas alegações seriam impróprias se feitas por alguém menos do que Deus. O testemunho dos escritores do Novo Testamento, em João 1:1, Hebreus 1, do 1 ao 3, Paulo, 1 Coríntios 1:15, 2:9, Filipenses 2, do 5 ao 11, 2 Coríntios 5:10 e 2 Timóteo 4:1. Os nomes divinos atribuídos a Jesus. O Verbo, o Messias, esses nomes divinos. E o Senhor, Kyrios, tá? Esses os nomes divinos. O Filho do Homem, expressão atribuída por Jesus a si próprio, nunca pelos discípulos. O uso da expressão nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, aplica-se a 3 situações na vida de Jesus: ministério terreno, humilhação e morte, vida gloriosa no futuro para inaugurar o reino de Deus. Os judeus aparentemente desconheciam o significado desse nome aplicado a um ser humano. O Filho de Deus, nos evangelhos sinóticos, Jesus refere poucas vezes a Deus como Pai, apenas 35 vezes contra 106 em João. O propósito, claro, de João é tornar explícito o que os outros evangelistas deixam implícito. Essa afirmação aparece em João desde o início. João também destaca Jesus como o único Filho de Deus. O significado dessa ênfase é distinguir a natureza de relacionamento que Jesus tinha com o Pai da natureza dos relacionamentos com os outros filhos de Deus. Características desse relacionamento: amor, obras, palavra, conhecimento mútuo, domínio e honra. A missão do Filho: tornar os homens participantes da vida divina, dar a sua vida pelos pecados do mundo, exercer juízo. Heresias que procuram negar a divindade de Jesus. Ebionismo, no século II ao século V, arianismo, do século III ao século IV. E a cristologia funcional, doutrina moderna do século XX, que dá ênfase ao que Jesus fez e não no que ele é, alegando ser esse o destaque do Novo Testamento. Essa doutrina, entretanto, despreza uma porção significativa dos conceitos ontológicos, a essência e a natureza sobre Jesus, que são apresentadas de modo explícito no Novo Testamento. Nós paramos na página 245 e retomamos o segundo vídeo aula a partir da página 246. Deus abençoe, uma boa aula.